a reconciliação e a salvação da mente. Nosso versículo inicial se encontra na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 10, verso 14, nova versão internacional. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão, se não há quem pregue? Amada Igreja do Senhor, povo abençoado, santos de Deus, mais do que vencedores em todas as circunstâncias, abençoados com todas as bênçãos espirituais, Igreja gloriosa, Igreja santa do Pai. Meus amados, hoje vamos concluir mais uma trilogia, né? Na semana retrasada, nós iniciamos então esse assunto da reconciliação, que aconteceu ali no Calvário há quase 2000 anos atrás, tá? E nós trouxemos ali esse entendimento. Na semana passada, então, nós aprofundamos ainda mais o assunto. Nós falamos a respeito da reconciliação e buscamos entender com mais profundidade o que de fato foi a reconciliação, tá? E hoje, então, estamos formando uma trilogia, falando mais uma vez desse assunto, aprofundando ainda mais, e falando da reconciliação e da salvação da mente. É muito importante você entender a salvação da mente, esse aspecto da salvação, essa dimensão da salvação, para que você compreenda a reconciliação de fato, como tudo aconteceu, tá? Então, lembrando, é uma trilogia, logo há 2 estudos anteriores que falam desse assunto. Obviamente, eles vão estar na descrição do vídeo no YouTube, tá? Você que está no YouTube, pela gravação, você vai encontrar na descrição do vídeo os links, né, dos 2 estudos anteriores, tá? Então, hoje vamos continuar falando de reconciliação e da salvação da mente. Porque, amados, vamos lá. Vamos começar o nosso raciocínio aqui. Nós vivemos em um mundo, e certamente todos vocês vão concordar comigo, onde bilhões de pessoas nasceram, viveram e morreram sem nunca terem ouvido falar de Jesus. É ou não é verdade? É claro que desde a época de Jesus, né? Jesus nasceu, ele marcou, né, o ano 0 da história, né? Por isso que nós usamos a expressão depois de Cristo, antes de Cristo, porque Jesus, o seu nascimento, foi o marco 0 da história. Alguns querem apagar isso, né, hoje em dia, ao invés de falar antes de Cristo, depois de Cristo, alguns falam era comum. Então, é ridículo, né? Para não citar Jesus, eles citam era comum. Antes da era comum, depois da era comum. Era comum coisa nenhuma. É antes de Jesus, depois de Jesus. Porque o seu nascimento, sim, a sua vida marcou a história da humanidade, né? Principalmente a partir de Jesus, claro, ele foi conhecido, sua história é conhecida. Hoje o mundo inteiro, de alguma forma, ouviu falar de Jesus. Mas se nós pararmos para pensar do ponto de vista de toda a história da humanidade, quantas pessoas morreram sem sequer conhecer? Pensem bem nisso, gente. E até mesmo, olha só, na época da própria igreja primitiva, quantas pessoas nunca ouviram falar do Evangelho, do Salvador? Pensa bem. Aí, no caso, surge, então, uma pergunta que é inevitável. Se as pessoas são salvas mediante a sua própria escolha, veja, quem diz isso é o sistema religioso, tá? Não o Evangelho. Nós aqui não afirmamos isto, porque o Evangelho não fala sobre isto. É o sistema religioso que fala isto, tá? Tá bom? Então, se as pessoas são salvas mediante a sua própria escolha, fazendo uso do seu suposto livre-arbítrio, como o sistema diz, né? Como o Senhor Deus, então, poderia condenar alguém sem sequer dar oportunidade para essa pessoa ou essas pessoas de aceitarem Jesus, entre aspas? Pensa bem. Vamos lá. O sistema diz que a pessoa é salva eternamente quando ela decide aceitar Jesus. Eu sempre coloco esse conceito entre aspas, porque biblicamente isso não existe. Isso é uma fábula, uma ideia louca inventada pelo sistema. O sistema adaptou
o evangelho, a verdade do evangelho, à visão deles. Então eles inventaram essa história de livre-arbítrio, de decisão humana. O homem só é salvo quando ele decide ser filho de Deus. Tudo isso, do ponto de vista do evangelho, é um absurdo, é uma heresia boçal, terrível, mas 99% aí do sistema religioso prega isso aí, tá? Aí fica a pergunta: se as pessoas são salvas por meio do seu livre-arbítrio, por meio da oportunidade que Deus dá de elas ouvirem sobre Jesus, sobre o Evangelho, e eventualmente aceitá-lo, como pode então, gente, as pessoas não serem salvas sem ter essa oportunidade? Porque, repito, ao longo da história da humanidade, bilhões de pessoas viveram, morreram, sem qualquer menção a Jesus em suas vidas. Pensa bem nisso. Essa pergunta, ela não revela só uma dúvida, não. Essa pergunta revela um grande conflito que há na visão do sistema religioso em relação à justiça de Deus. Há esse grande conflito. O problema, no caso, ele está na forma como as pessoas são levadas a enxergar a salvação. Como é que fica essa questão das pessoas que nunca ouviram? E a reconciliação, o que tem a ver com isso? É o que vamos estudar hoje, tá? Mais adiante, nós vamos falar a respeito dessa dúvida, dessas pessoas que nunca ouviram falar do Senhor, tá? Vamos recapitular rapidamente o que nós já estudamos na trilogia, tá? Nós falamos na semana retrasada a respeito da nossa amizade, por assim dizer, com Deus, ou seja, a proximidade, né? Nós nunca fomos inimigos de Deus. Nós já nascemos ligados ao Senhor. Só que nós éramos ignorantes a respeito disso. Então nós vimos esse assunto biblicamente, maravilhosamente. Na semana passada nós demos continuidade falando a respeito da reconciliação e explicando o que de fato foi a reconciliação. E na semana passada nós falamos a respeito dessas pessoas que nunca ouviram sobre Jesus, só que nós falamos de maneira muito breve. E aí eu senti o desejo no meu coração de aprofundar esse assunto. Eu acredito que ele se parar para pensar, é o ponto mais importante, né, desse assunto. É a questão da salvação da mente. Tá? Então hoje vamos continuar falando disso, né? Daqueles que nunca ouviram, daqueles que estão fora da fé cristã, circunstancialmente fora da fé, né? E aí, como é que ficam essas pessoas? Porque a reconciliação diz que o Senhor Deus reconciliou consigo o seu povo, os eleitos dele. Né? Reconciliou consigo o mundo, como Paulo disse, o mundo do grego cosmos. Nós já estudamos aqui, amados, quando estudamos sobre eleição e predestinação, nós vimos ali que esse cosmos, esse mundo, é a reunião de todos os filhos de Deus. Claro, não dá para eu me aprofundar hoje a respeito disso, tá? Eu vou deixar na descrição do vídeo o link dos nossos estudos de eleição e predestinação. Tá? Nesse link vocês vão encontrar diversos estudos sobre esse assunto para vocês se aprofundarem. E em alguns deles nós falamos a respeito disso. Tá? Então é muito importante vocês entenderem isso. A questão da eleição, da predestinação e desse cosmos, tá? Quando a palavra diz que Deus reconciliou consigo o cosmos, não está falando de toda a humanidade no sentido individual do ser humano. Tá? Está falando de toda a humanidade no sentido étnico. Ou seja, todas as etnias. Por quê? Porque os eleitos de Deus estão em todas elas. Tá? Em todas as etnias há filhos e filhas de Deus, que ele elegeu, tá? Ninguém escolhe ser filho de Deus. Foi Deus que escolheu os seus filhos antes da fundação do mundo. Você já vai ler isso aqui comigo na Bíblia. Então a ideia no início era a seguinte: apenas os judeus eram filhos de Deus, eram eleitos, etc. Só que a revelação da graça trouxe esse entendimento, especialmente através do apóstolo Paulo. Só que antes de Paulo, os judeus já tinham visto os primeiros gentios recebendo a palavra. Interessante isso, né?
Nós sabemos que Paulo de fato exerceu o ministério entre os gentios, só que antes de Paulo, os gentios já haviam crido em Jesus, no Evangelho, não no Evangelho da Graça, né? Porque o Evangelho da Graça só foi revelado através de Paulo, mas creu em Jesus como Salvador, como Senhor, através da vida do apóstolo Pedro. Interessante isso, né? Há esse registro lá nos Atos dos Apóstolos. Mas o ministério entre os gentios, claro, foi dado para o apóstolo Paulo posteriormente. Então não eram apenas os judeus que eram eleitos. Em todas as etnias havia eleitos do Senhor. Então essa revelação veio posteriormente. Paulo diz que essa revelação era um mistério que estava oculto, que os gentios também faziam parte da família de Deus. Muito interessante isso aí, né? Então veja, a mensagem foi pregada ali no território do Império Romano. Vamos começar a pensar isso aí, tá? Então, entre todas as etnias, haviam salvos. Não eram apenas os judeus. Em todas as etnias. Logo, a mensagem do Evangelho era uma mensagem universal, obviamente. Só que, se nós pararmos para pensar, gente, na história da pregação do Evangelho, no início da igreja, a pregação se concentrou apenas no território do Império Romano. Pensa bem nisso. A pregação do Evangelho, tanto a pregação do Evangelho do Reino para os judeus, quanto a pregação do Evangelho da Graça, não só para os judeus, mas também para os gentios, se concentrou ali no território do Império Romano. Se você parar para pensar, fora do Império Romano, havia incontáveis pessoas. E aí, essas pessoas nunca ouviram falar de Jesus? Então elas não foram salvas? Vamos parar para pensar. O que eu falei no início? O sistema religioso diz que as pessoas são salvas por meio do seu livre-arbítrio, que elas decidem aceitar Jesus. Então Deus dá uma oportunidade dessa pessoa ouvir o Evangelho e aí ela decide ou não, né? Então se ela decidir aceitar, ela vai ser eventualmente salva. Não é garantido não, o sistema não garante salvação para ninguém. Ele diz que é possível. Se você aceitar Jesus, possivelmente você vai ser salvo. Mas você só vai ser salvo se você se mantiver aqui no templo, frequentando, cumprindo mandamentos, sendo fiel dizimista e participando de cerimônias, etc. Então vocês notem que a salvação nem é garantida, mesmo para quem aceita, entre aspas, Jesus. Muito bem, se a salvação é por esse meio, e essas pessoas fora do Império Romano naquela época? E aí? Perceberam o ponto? Como eu já disse, mais à frente no estudo, nós vamos falar sobre isso. Só que para nós entendermos isso, nós temos que entender a questão das dimensões da salvação. Porque a salvação, ela tem duas dimensões. E nós temos que aprender a diferenciar essas dimensões da salvação para que nós entendamos a questão de hoje e para que nós entendamos também a questão da reconciliação como um todo. Porque, veja bem, existe a salvação do ponto de vista da vida eterna. Tá? É o viver para sempre. É a salvação da morte eterna. Essa é a dimensão mais importante, claro, da salvação. Né? Porque é viver para sempre, é você não ser aniquilado. Então é a principal dimensão. Essa dimensão da salvação já foi resolvida. Essa salvação, esse aspecto da salvação, a vida eterna, ela dependeu apenas da obra de Deus. Então foi 100% pelo que Deus fez. Esse aspecto independe do homem. Independeu e independe do homem. E ela foi estabelecida, olha só, antes da fundação do mundo. Ou seja, os planos de salvação foram estabelecidos antes de nós nascermos. Por isso que a palavra diz que o Senhor elegeu o seu povo. Ele que escolheu o seu povo antes da fundação do mundo. Então perceba que essa história de livre-arbítrio, o homem que decide, isso é furada. Não tem esse conceito na Bíblia. A Bíblia mostra um Deus soberano que escolheu o seu povo e planejou e propiciou a sua salvação antes da criação do mundo, antes dos tempos eternos.
Então a salvação eterna, essa dimensão da salvação, esse aspecto, ele não dependeu em momento algum do homem. E, na verdade, nem o outro aspecto da salvação, que já vamos falar. Tudo depende de Deus, na verdade. Tá? Mas especialmente a questão da vida eterna, 100% pela graça. O homem não tem qualquer participação. Veja só, Efésios 1, do 4 ao 12. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Olha só, nos escolheu. Percebam isso. Antes da criação do mundo. Então a escolha foi nele. Percebam isso. Ou seja, foi o seu arbítrio. Deus sim tem livre-arbítrio. O único ser que tem livre-arbítrio. Tá? E ele escolheu antes do mundo ser criado, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. 5. Em amor nos predestinou. Percebeu? Então ele elegeu antes da criação do mundo e, consequentemente, deu um pré-destino. Ele predestinou os seus filhos para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da vontade humana. O que está escrito aí? Da sua vontade. Então, meus amados, não é a vontade humana que está aqui em jogo. Não é a vontade humana que decide. Não é o homem que decide, por livre-arbítrio, aceitar Jesus, aceitar Deus como Pai. Isso é uma aberração. Foi a vontade de Deus, segundo o bom propósito da sua vontade, de Deus. 6. Para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu, olha só, gratuitamente no amado. A graça foi dada, como o nome já diz, né? Graça, gratuitamente. Sem qualquer exigência, nenhuma, zero. Deus deu a salvação para quem Ele quis dar, ou seja, para aqueles que Ele elegeu e predestinou. Independentemente de qualquer coisa, de obras principalmente, mas até mesmo de ouvir o Evangelho e crer. Você já vai entender isso aí. 7 e 8. Nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus. Está vendo? Os pecados foram todos perdoados, de acordo com as riquezas da graça, a qual ele derramou sobre nós com toda sabedoria e entendimento. 9. E nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito, que ele estabeleceu em Jesus. Está vendo, gente? É a vontade de Deus e o seu propósito. Vai entendendo isso. Não tem nada do homem participando, do homem aceitando, do homem se esforçando. Não. Ele estabeleceu um propósito no Senhor Jesus. E ele cumpriu todo o propósito. 10. Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas. Então o que o Senhor fez? Reuniu em Jesus todas as coisas. Tudo passou a estar sob o domínio do Senhor, debaixo dos seus pés. Ele é rei, é Deus sobre todas as coisas. Tudo foi convergido e reunido nele. Então você, meu irmão, você, minha irmã, já nasceu convergido nele. Perceberam? Porque o plano de Deus era esse, que a conversão acontecesse, e isso foi na cruz. Então, todas as coisas convergiram nele, estão reunidas nele, estão sob o seu domínio. As coisas celestiais e terrenas na dispensação da plenitude dos tempos. 11. Nele fomos também escolhidos. Esqueçam o livre-arbítrio. Esqueça essa coisa do homem decidir, do homem ouvir, aceitar. Esqueçam isso. Quer se aprofundar em eleição e predestinação? Como eu falei, vai ter um link na descrição do vídeo, na gravação. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da vontade do homem. Perdão, li errado, né? Porque o sistema coloca homem aí. O texto bíblico diz outra coisa. O texto bíblico está dizendo que o Senhor Deus fez isso, ele elegeu e predestinou
conforme o plano dele, que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade. Sua de Deus. Tá claro ou não tá? Muito bem. 12. A fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Agora, 2 de Coríntios 5, 18 e 19. Tudo isso provém de Deus. Olha só. Aqui no contexto, o Paulo está falando da renovação de todas as coisas. Né? Que a partir de Jesus, todos os eleitos são novas criaturas. Coisas novas vieram à tona, se manifestaram, tudo se fez novo, né? E aí o Paulo fala, tudo isso provém de Deus. Percebam, gente, tudo provém de Deus, não é do homem. Zero participação do homem, zero. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Nós nos aprofundamos bastante nisso aqui, gente, nos estudos anteriores, tá? 19. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo. Eu acabei de falar, né? O cosmos. A reunião de todos os filhos de Deus, todos que deveriam ser salvos, que haviam sido eleitos e predestinados. Não, olha só, não lançando em conta os pecados dos homens. Obviamente, o sentido aqui é étnico, como eu falei, todas as etnias, porque homens aqui não é o gênero masculino, né? Homens aqui é a humanidade. E o sentido é étnico. Porque em todas as etnias há filhos de Deus. É aquilo que eu falei agora há pouco. E nos confiou então a mensagem da reconciliação. Perceberam? Tudo veio de Deus. Ele fez tudo segundo a sua vontade. Ele estabeleceu o plano de salvação. Ele elegeu, predestinou, salvou. Nada dependeu do homem. Toda a iniciativa da salvação foi exclusivamente de Deus. Então, essa dimensão da salvação eterna dependeu totalmente do Senhor. Agora, existe uma outra dimensão, que é a salvação da mente. É o apelo à consciência do homem. Mas esse apelo não é chamar o homem para aceitar Jesus por livre arbítrio. Isso é aberração. Tá? Isso é mentira do sistema. Veja, o Ministério da Reconciliação é informar aos homens que Deus já se reconciliou com ele. Homens, mais uma vez, no sentido de etnia, no sentido de todos os eleitos, tá? Sempre que nós lermos aqui todos os homens, tenham isso na mente de vocês. Biblicamente significa todos os eleitos de todas as etnias. Tá bom? Então, o Senhor fez toda a obra. Agora o nosso trabalho é informar as pessoas disso. Olha, o Senhor já fez a obra, Ele tomou iniciativa, Ele já te salvou, Ele já se reconciliou com você. Na verdade, nós, depois da cruz, já nascemos conciliados. Então vocês não precisam achar que são pecadores, que estão distantes. Não. Acabamos de ler agora, gente. Não lançando em conta os pecados dos homens. Então Deus não está fazendo isso. O sistema faz. Perceberam como é que o sistema religioso é abominável? Porque eles fazem isso. Eles ficam lançando pecado. Pecador, vem aceitar Jesus. Se você continuar como pecador, vai perder a salvação, vai para o suposto inferno e vai não sei o quê. Perceberam? O chamado à consciência humana dos filhos de Deus é o chamado ao entendimento. Vocês precisam entender que Deus já fez a obra. Ele não está distante de vocês. Ele se reconciliou na cruz. Nós já nascemos, inclusive, conciliados. O entendimento a respeito disso, gente, é a salvação da mente, que liberta as pessoas de toda a religiosidade, de todo engano, de toda a filosofia mundana, até mesmo do ateísmo. Recentemente, nós recebemos uma mensagem de um amado irmão. Ele disse para meu irmão Cristiano, eu era ateu. Mas eu encontrei seus estudos, eu comecei a estudar, a ver, comecei a entrar na Bíblia, eu abandonei o ateísmo. Tá vendo, gente? A revelação da graça liberta não só da religião. Então, essa dimensão da salvação da mente
é que permanece inclusive até hoje. Porque até hoje há muitas pessoas que são eleitas de Deus, são filhas de Deus, mas não têm a sua consciência nisso, não entendem isso. Tá? É aí que entra aquilo que Jesus falou: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Essa libertação não é salvação eterna, é libertação da mente. É a mente ser alcançada pelo conhecimento de Deus, do Evangelho. Olha só, gente, Jesus falou isso ainda nos dias da sua carne, ainda como judeu. João 8, 31 a 36. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele. Olha só que interessante. Ou seja, eles eram ovelhas, né? Para os judeus que não creram, o que ele disse? Vocês não creem em mim porque não são das minhas ovelhas. Ou seja, para a pessoa crer, necessariamente ela tem que ser ovelha antes. Ovelha, gente, é uma metáfora de quem é guiado por alguém. Entende? Porque o Senhor Deus guia o seu povo. Então Jesus usa essa metáfora, até porque era uma coisa muito comum ali, né? Homens que tinham esse ofício de pastores de ovelhas, né? Eles guiavam as ovelhas, conduziam. Então, nesse sentido que Jesus fala. Então, veja, para a pessoa crer, olha só, ela necessariamente tinha que ser ovelha. Vocês não creem porque não são. Ora, quem crê porque então era, não é verdade? Logo, o crer é uma consequência da pessoa ser eleita. Tá? Ser ovelha é sinônimo de ser eleito, de ser filho de Deus, de ser salvo. Muito bem. Então, o que essa passagem deixa claro? Que para a pessoa crer no Senhor, receber o Evangelho, ouvir e seu entendimento ser aberto pelo Espírito Santo, essa pessoa tem que necessariamente ter nascido como eleita. Por isso que nós afirmamos aqui, o crer é uma consequência, ele não é a causa de nada. Então, disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Por que Jesus coloca essa condicional? Porque, veja bem, uma das coisas que nós já estudamos muito aqui é que uma das principais características dos eleitos e das eleitas de Deus é permanecer. Tá? Tem muita gente que ouve o galo cantar e diz que está no Evangelho e depois abandona. Volta para o ateísmo ou volta para a religião, sei lá, larga o Evangelho, o verdadeiro, a palavra da graça, tá? Ou seja, essa pessoa, na verdade, nunca foi uma pessoa salva. Ela só ouviu e viveu ali no Evangelho por alguma conveniência. Aí vai saber, né? Cada um tem uma experiência de vida. Mas o fato é que, quando um eleito de verdade ouve e crê no Evangelho, quando o Espírito Santo abre o entendimento, essa pessoa não regride. Por isso que Jesus falou isso aqui. Se vocês permanecerem, então realmente vocês são meus discípulos. Vocês não são daqueles que dão ouvidos no início e abandonam. Esses não são da salvação. São da má semente, são da perdição. E conhecerão a verdade, olha aí, ó. E a verdade os libertará. Jesus está falando de salvação eterna aqui? Não. Ele está falando de libertação da mente. Porque, veja, eles eram ovelhas. Eles haviam crido. Então eles seriam salvos. Aqui Jesus ainda estava cumprindo seu chamado ali, mas ele morreria na cruz. Ele ressuscitaria em um futuro próximo ali. Né? Então a salvação viria para aquelas pessoas. Ele não está falando de salvação eterna. Ser liberto aqui é sinônimo de conhecimento, é conhecer, no caso, a posição deles ali. O que eles tinham que reconhecer naquela época, antes da cruz? Que elas eram pecadoras. Que elas estavam sob o domínio de uma escravidão. Eles não reconheciam isso. Ou seja, faltava conhecimento. Olha só o contexto, 33. Eles, no caso os judeus, que haviam crido, lhe responderam: somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém, Jesus. Como você pode dizer que nós seremos livres? Livres de quê se não somos escravos? Tá vendo, gente? Eles eram ovelhas, já haviam crido em Jesus, mas precisavam de libertação da mente. Eles precisavam entender que eles estavam sob o domínio do pecado ali, reconhecer aquela condição, porque isso fazia parte daquele tempo, gente, antes da cruz. Depois da cruz é outra realidade. Tá? 34. Jesus respondeu: digo-lhes a verdade,
Todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Eles viviam pecando por quê? Porque estavam antes da cruz. O pecado foi aniquilado na cruz. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link da nossa playlist sobre o pecado, para você se aprofundar e entender a realidade do pecado depois da cruz. Em nossos estudos anteriores dessa trilogia, nós já demos um toque, alguns toques sobre isso, mas para se aprofundar tem que estudar mais. 35 e 36. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Claro, o filho nunca perde salvação, gente. Portanto, se o filho, no caso ele, Jesus, os libertar, vocês de fato serão livres. Então veja, eles eram ovelhas, eram eleitas, haviam crido em Jesus, mas precisavam de libertação da mente. Precisavam conhecer mais do evangelho pregado naquela ocasião ali. Tá? E aí, isso nos remete a quê? A Romanos 10. Gente, Romanos 10, esse capítulo, é um dos mais distorcidos pelo sistema mundano religioso. Tá? Por quê, irmão Cristiano? Porque, veja, no capítulo 10 de Romanos, o Paulo está falando de uma realidade e o sistema distorce para outra. O sistema diz que Romanos 10 está falando sobre ir para o céu, sobre ganhar a vida eterna. Só que Romanos 10 não é sobre ir para o céu, ganhar a vida eterna, não é salvação eterna. Romanos 10 é sobre sair da ignorância religiosa para o conhecimento da graça. É salvação da mente, gente. Vocês vão notar que Paulo fala dos israelitas que até tinham zelo por Deus. Ou seja, eles acreditavam em Deus. Mas eles precisavam de quê? Salvação da mente. Porque os israelitas eram religiosos. Jesus já havia feito a obra, já havia morrido, ressuscitado, inaugurado a graça. E eles viviam ali em religião, no templo, pagando preço, oferecendo sacrifícios, obras da lei, assim como o sistema hoje. O sistema religioso hoje, as pessoas que estão ali, elas são exatamente como esse povo daquela época, como os israelitas. Por quê? Porque as pessoas no sistema vivem como religiosos, apesar de já terem sido alcançados pela graça, já nasceram alcançados pela graça, mas eles têm um zelo sem entendimento. É aquilo que eu sempre digo, todo religioso ele é muito zeloso, mas é um zelo sem conhecimento, sem entendimento. Então o que essas pessoas precisam não é de salvação eterna. A vida eterna já foi dada, conquistada, ponto. Nós já nascemos com ela, nós os eleitos e eleitas de Deus. Ele fez a obra, ele estabeleceu tudo antes da fundação do mundo, gente. Nós não éramos nem nascidos. Então não tem essa do homem participar da salvação eterna. Não, esqueçam isso. E a pregação do evangelho também não é para isso. Nós pregamos o evangelho para as pessoas receberem a verdade em sua mente e terem as suas mentes salvas de qualquer que seja o raciocínio fora do evangelho. Então eu vou repetir. Romanos 10 não é sobre ir para o céu, ganhar a vida eterna, salvação eterna. Não. É sair da ignorância religiosa para o entendimento da graça. Vamos observar isso aí? Romanos 10, do 1 ao 3, depois a partir do 9. Irmãos, o desejo do meu coração e a minha oração a Deus pelos israelitas é que eles sejam salvos. Aí o sistema religioso vem, distorce tudo e diz que é salvação eterna. Ou seja, Paulo estaria dizendo o seguinte: os israelitas precisam ouvir o evangelho, aceitarem Jesus, para que eles possam ter a vida eterna. Paulo não está falando disso. 2. Pois posso testemunhar que eles têm zelo por Deus, mas o seu zelo não se baseia no conhecimento. Em outras versões aparece, mas é um zelo sem entendimento. Interessante, né? 3. Olha só o 3. Porquanto, ignorando a justiça que vem de Deus. Qual é a justiça que veio de Deus? Jesus. Jesus morreu e ressuscitou e a justiça foi feita. Ponto. Só que quem ignora isso, quem ignora a graça, vive tentando estabelecer a sua própria justiça. Compreenderam? Ou seja, a pessoa não entende que o Senhor Deus já fez a justiça completa. Você não precisa acrescentar nada à obra de Deus. Mas o religioso não entende isso. Então ele fica tentando estabelecer ele mesmo a própria justiça.
aí jejua, paga preço, cumpre mandamento, frequenta templo, é fiel dizimista, usa a roupa que manda usar, e come e bebe na igreja cerimonialmente, por aí vai. Por quê? Porque a pessoa está tentando estabelecer a sua própria justiça por ignorância. Porque quem entende a justiça, consequentemente entende a graça, não vive mais como religioso. Eu te pergunto, você que vive hoje sob o evangelho da graça, você vive como religioso? Você fica frequentando o templo, sacrificando, cumprindo mandamentos? Não! Por quê? Porque você entendeu a justiça de Deus. Você não ignora mais ela. Mas o religioso ignora. Porquanto, ignorando a justiça que vem de Deus e procurando estabelecer a sua própria. Gente, o religioso é isso. Fica tentando estabelecer a sua justiça. Não se submeteram à justiça de Deus. Paulo está falando de ignorância. Eles não têm entendimento, não têm conhecimento do evangelho. Eles podem até ser salvos quanto à vida eterna. Porque, claro, havia muitos judeus que eram da eleição. A maioria não era, mas havia muitos que eram da eleição. Então eles tinham zelo por Deus, mas não tinham conhecimento. Era uma questão de ignorância. 9. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Aí o sistema vem, pega esse versículo, isola do contexto e diz que isso aqui é aceitar Jesus. Confessar é aceitar. Desde quando confessar é aceitar? Confessar é o quê? É uma realidade. Que você recebeu a palavra, o entendimento, o seu entendimento foi aberto e, consequentemente, você confessa aquilo que você passou a entender. Não é uma questão de aceitar Jesus. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então Paulo fala, se você confessar com a sua boca e crer com o coração. Por quê, gente? Porque quando você crê com o coração, é porque você creu de verdade. E quando você crê de verdade, como consequência de quem você é, você expressa isso. Lembre-se do que Jesus disse, a boca fala do que o coração está cheio. Então, se o seu coração está cheio do evangelho, cheio do conhecimento do Senhor, claro que você vai confessar Jesus. Mas Jesus ressuscitado, Jesus Deus sobre todos, o Jesus revelado pela graça, não o Jesus histórico. Muito bem. 10. Pois com o coração se crê para a justiça. Ou seja, quando você crê de verdade no seu coração, você vai se submeter à justiça. Perceberam? Gente, você não pode isolar o contexto. Paulo está falando de ignorância. Eles não entendem a justiça, porque eles são ignorantes. Então eles vivem estabelecendo, buscando, estabelecer a sua própria. Mas quando a pessoa crê, ela crê para a justiça. Então ela deixa de viver buscando a sua própria justiça. Porque ela entende que Deus já fez a verdadeira justiça. E aí com a boca confessa para a salvação. Ou seja, o coração creu, se o coração está cheio, a boca confessa. A boca fala do que está cheio o coração, significa que a mente daquela pessoa foi salva. O entendimento foi salvo. Aquela pessoa saiu da ignorância. 11. Como diz a Escritura, todo que nele confia jamais será envergonhado. Há outras versões que aparecem assim, todo que nele crê não será confundido. Por quê, gente? Porque tem o conhecimento. Então não vive confuso, não vai se envergonhar. Perceberam? A sua mente está liberta. A pessoa não vive mais pagando preço, sacrificando, ou mesmo não acreditando em Deus e vivendo uma vida aí achando que Deus não existe e uma vida aí de niilismo, de hedonismo, sabe? Não. O Evangelho liberta a mente de tudo isso. 12 e 13. Não há diferença entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é o Senhor de todos e abençoa ricamente todos que o invocam. Está vendo? Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como eu falei, há duas dimensões da salvação. A vida eterna, o viver para sempre, essa foi feita por Deus, dada pela graça, 100% pelo Senhor. Ele resolveu, acabou. Agora há a dimensão da salvação na mente.
Essa vem pelo conhecimento do Evangelho. Então, um eleito ou uma eleita de Deus, eventualmente vai ouvir o Evangelho e vai crer. E aí a sua mente vai ser salva do sistema mundano. Como nós podemos observar aqui, então, o contexto imediato não é como alguém pode ganhar a vida eterna, não. É como alguém sai da ignorância religiosa para o entendimento da justiça pela graça. Perceberam a diferença? Por isso que eu digo, esse versículo, aliás, esse capítulo, né, Romanos 10, é um dos mais distorcidos, porque a religião fica tentando imprimir nesse raciocínio a ideia de aceitar Jesus, de livre-arbítrio. Não tem isso. É salvação da mente. E outra coisa, né? Não é salvação eterna, é salvação da mente. Vamos lá, gente. Vamos pensar, voltar agora àquele assunto do início. E as pessoas que nunca ouviram, como eu falei? O sistema diz que é por aceitar Jesus, né? A pessoa tem que ter a oportunidade de ouvir e aceitar Jesus. E aí? E aqueles que nunca ouviram? E as pessoas na época da igreja primitiva, fora do Império Romano? Todas as civilizações que existiam ali nunca ouviram falar de Jesus naquela época. E aí? Então elas não tiveram a oportunidade de aceitar e de serem salvas? Onde fica a justiça de Deus nisso? Amados, vejam bem. Vocês podem perguntar para qualquer teólogo, por mais sábio que seja, conhece a Bíblia, conhece tudo, é professor, doutor, nisso e naquilo. Pergunta para ele. E as pessoas que nunca puderam ouvir sobre Jesus? Inclusive na época da igreja primitiva. E aí? Eles não têm resposta. Qualquer teologia, católica, protestante, sola scriptura, não importa. E as pessoas que nunca ouviram, porque vocês dizem que é por ouvir, depende do homem ouvir e aceitar Jesus. E as pessoas que nunca ouviram? Na época da igreja primitiva, as pessoas fora do território do Império Romano. Então quer dizer que a salvação tem a ver com território? Né? E as pessoas que nasceram ao longo dos anos, dos séculos, nunca ouviram falar de Jesus, nasceram, viveram, morreram, e aí? Nenhum teólogo tem essa resposta. Sabe o que eles dizem? Alguns dizem que serão condenados. Ah, não ouviram falar de Jesus, serão condenados. Segundo a visão deles, isso é uma injustiça. Porque todos têm que ter oportunidade de ouvir para aceitar Jesus. Então isso cria um grande problema em relação à justiça de Deus. Outros dizem que Deus vai dar uma chance lá que ninguém sabe. Não sei, a pessoa morreu, lá na eternidade, lá a pessoa vai se resolver com Deus. Gente, isso é especulação. Outros entram no campo do mistério. Ah, mistério. Mas não responde. Tá, é mistério, e aí? Sabe por que o teólogo do sistema mundano não tem resposta? Porque eles não estão na verdade. Perceberam? E todas essas tentativas de respostas, elas sempre partem do pressuposto que a salvação depende do homem ouvir e responder. Salvação eterna. A da mente, sim. O homem ouve, crê, confessa e tem a sua mente salva. O seu entendimento. E a pessoa passa a se submeter à justiça de Deus. Mas vida eterna, não. Mas eles dizem que sim, o sistema. A graça, gente, ela revela algo diferente. A salvação não depende, salvação eterna, tá? Não depende do homem, nem a salvação da mente também, tá? Mas é que o nosso foco aqui é falar da salvação eterna, porque eles dizem que ela só vem se a pessoa ouvir e crer, tá? Então a salvação eterna, ela não depende do homem. Em nada. Nem do crer do homem. Ela não depende do homem alcançar a mensagem, sabe? Deus salvar então por meio disso, porque o homem aceitou. Não. A salvação dependeu unicamente de Deus ter concluído a sua obra. E ele concluiu. Então fica a pergunta. E as pessoas que nunca ouviram? Gente, como eu falei agora há pouco, a salvação eterna, ela não depende de geografia. Porque na visão do sistema, ela depende de geografia. Só quem estava no território do Império Romano é que pôde ser salvo. Os demais não puderam aceitar Jesus. Não existe isso. A salvação não depende de geografia, de época, de acesso à informação. A salvação dependeu somente de Deus. Ele preparou tudo antes da fundação do mundo. 2 Timóteo 1,9.
que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, tá vendo? Não é por mérito, por obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Mais uma vez, né? Vontade de Deus. Esta graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos. Em outras versões aparece antes dos tempos dos séculos, antes da fundação do mundo, portanto. Deus não dependeu do homem ouvir para salvar eternamente esse homem. Então, gente, olha só, a grande maioria dos eleitos que nasceram e viveram, eles eram salvos, foram salvos, né? Sem entender. Mais uma vez, a salvação é 100% pela graça. Ela não dependeu nem do homem crer. O aspecto da salvação que depende da crença e que eventualmente acontece na vida dos eleitos é o aspecto do entendimento. Não tem nada a ver com salvação eterna. Então, muitos eleitos que nunca ouviram falar de Jesus foram salvos pela misericórdia de Deus. Foram salvos pela graça. Sem saber, sem sequer ter ouvido falar de Jesus. Salvos sem entendimento. E assim, muitos vivem hoje, sem entendimento. Vivem com medo, com culpa, vivem com esforços religiosos, mesmo sendo alcançados já pela graça. Aí alguém pode perguntar, mas irmão Cristiano, tudo bem, entendi isso aí, antes da fundação do mundo, tudo pela graça de Deus, 100%. Mas isso não seria um desmerecimento do crer? Um rebaixamento do ato de crer? A pessoa pensa isso, né? Quer dizer, para que pregar então se todos os eleitos já são salvos? Gente, olha só. Não é desmerecer o ato de crer. É colocar o ato de crer no seu devido lugar. O crer ele é importantíssimo para a salvação da mente. Ele é importantíssimo para tirar a pessoa do engano, da ignorância, como nós lemos aqui em Romanos 10. Como nós lemos lá, quando Jesus falou para os judeus, vocês vão conhecer a verdade vai libertar vocês. Entende? Libertação da mente. Então é fundamental, é importantíssimo. Só que o crer, como já dissemos muitas vezes ao longo dos nossos estudos aí, ano após ano, né? O crer, ele é uma consequência. O crer, ele é consequência da nossa posição. Por isso que Jesus disse, vocês não creem porque não são ovelhas. Quem é ovelha crê. Então crer é uma consequência da pessoa ser eleita. Não é a causa. Parece que é, mas não é. Em nossos estudos de eleição e predestinação, nós temos estudos específicos, temas específicos que tratam do crer como consequência, não como causa. Porque como o sistema religioso distorceu tudo, então parece que o crer é que causa, e que o crer então depende do homem. Não. Veja, sem o evangelho, sem a revelação, a pessoa sendo eleita, ela está salva em Jesus, quanto à vida eterna. Só que ela pode viver no engano do ateísmo, ou pode viver na culpa religiosa, viver com medo, tentando se justificar, como era o caso dos israelitas. Ou seja, vive presa à religião, a todo o engano do mundo. Agora, quando a pessoa experimenta o evangelho, quando seus olhos são abertos, ela vive na paz, descanso, consciência limpa em relação a pecados. Ela vive na liberdade. Então não se trata de um desmerecimento do crer. É o contrário. Nós estamos colocando o crer em seu devido lugar e como algo de grande importância, porém não para ser salvo na eternidade. Então, o conhecimento do Evangelho, ele traz isso, né? Descanso, consciência limpa, liberdade. Aí alguém vai dizer, então, irmão Cristiano, quer dizer que se trata apenas de qualidade de vida? A gente prega, então, só para as pessoas terem qualidade de vida? Olha, é isso também. Mas não é só isso. Porque, veja bem, além disso, a pessoa que não crê no Evangelho de verdade, não tem a sua mente salva, ela também perde o propósito. Ela vive uma vida sem propósito. Ela vive uma vida sem reconhecer a sua própria identidade de filha de Deus, eleita de Deus, e ela acaba perdendo também na missão que nós temos. Sem falar que a pessoa que não conhece o Evangelho de verdade, ela vive uma vida sem angariar galardão. Ela não está apta para isso.
Galardão é diferente de salvação. Então veja, uma pessoa pode ser salva quanto à eternidade, mas pode perder suas obras. Não terá qualquer recompensa da parte de Deus além da vida eterna. Então, existem obras de valor eterno e obras sem valor. Paulo fala isso em 1 Coríntios 3, do 12 ao 15. Se alguém constrói sobre esse alicerce, é Jesus aqui o alicerce, tá? Usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, tá vendo? Paulo fala de diversos tipos de materiais. Materiais que são preciosos, ouro, prata, pedras preciosas, e materiais que não são, madeira, feno e palha, que se queimam com fogo. Sua obra será mostrada, porque o dia a trará a luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. 14 e 15. Se o que alguém construiu permanecer, ou seja, se for uma obra de ouro, de prata, de pedra preciosa, esses materiais suportam o fogo, né? Então essa pessoa receberá a recompensa. Ou galardão em outras versões. No grego significa salário. Tá vendo? Salvação pelas obras, galardão é salário, é recompensa de trabalho. Se o que alguém construiu se queimar, ou seja, são obras com material sem valor ou com pouquíssimo valor, que se queima com fogo, esse sofrerá prejuízo. Contudo, será salvo. Percebeu? Salvação não se perde. Independentemente do galardão, será salvo, como alguém que escapa através do fogo. Não se perde a salvação, mas você pode perder a recompensa, o fruto. Só tem condições de angariar galardão quem se submeteu ao evangelho de verdade, que vive a justiça de Deus e que cumpre o seu chamado verdadeiro, de ser luz do mundo, sal da terra. Então, amados, quando Paulo fala de salvação da mente, para que as pessoas possam conhecer a sua verdadeira identidade, para que elas possam sair da religião, do ateísmo, para que elas possam viver realmente a justiça de Deus e viverem a sua vida com um propósito verdadeiro, sendo luz, sal da terra e ganhando, então, um galardão na eternidade. Então, quando Paulo fala de salvação, é salvação da mente, como, por exemplo, Efésios 1,13. Muitos pensam que a salvação é eterna. Nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, ouviram e creram como consequência, né? O evangelho que os salvou. Aí a pessoa isola do contexto do raciocínio de Paulo, diz que a salvação é eterna. Não, Paulo está falando de conhecimento. Vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa. Então, gente, o evangelho, ele não veio salvar o homem quanto à vida eterna. Ele veio para revelar que o homem foi salvo em Jesus, os seus eleitos. E, consequentemente, veio libertar os homens, as pessoas, os filhos de Deus, da ignorância acerca dessa verdade, acerca da graça. Gente, Deus nunca dependeu do homem ouvir para salvar quanto à eternidade. Deus já havia decidido isso antes da fundação do mundo. Decidiu e preparou tudo. Então o problema nunca foi Deus estar distante do homem. O problema sempre foi o homem não saber que Deus já estava próximo dele. Então, as pessoas que estão fora do evangelho não significam que elas perderam a salvação, não foram salvas. As pessoas que não creem na graça estão em religiões diversas. Há pessoas hoje em dia em diversas religiões, diversos ismos, né? Perdidas aí, religiões de idolatria, religiões de feitiçaria, de matriz africana, do que quer que seja, ou no ateísmo. Não significa que elas nasceram sem estarem conciliadas. Não. Elas podem estar em diversas religiões, no ateísmo, onde quer que seja. Sendo eleitas de Deus, elas já nasceram conciliadas. Porém, nasceram com ignorância. Mesmo nós hoje que estamos em graça, debaixo da palavra da graça, também vivíamos na ignorância antes. Tá? Então essas pessoas que o sistema não sabe explicar como elas poderiam ser salvas se nunca ouviram de Jesus, elas foram salvas. As pessoas que estavam fora do território do Império Romano ali, que nunca ouviram, foram salvas, as que eram eleitas. Aquelas que Deus elegeu, Ele salvou para a eternidade. Só que elas não tiveram a oportunidade de conhecer, de angariar galardão, de cumprir propósito. Isso não. Mas a salvação não, foi dada pela graça.
Então veja bem, gente, há pessoas salvas, pois nasceram conciliadas, que nunca saberão disso nessa vida. É um privilégio você ter a salvação eterna na sua vida e a salvação da sua mente. É um privilégio que, infelizmente, pouquíssimas pessoas têm. Então, muitas pessoas já morreram e vão morrer, vão para o paraíso, mas não angariaram galardão, não viveram uma vida de propósito aqui, de fé, não viveram. Tá? Então, elas não cumpriram ou não vão cumprir com louvor o propósito de nossas vidas, que é ser luz do mundo, sal da terra. Não terão, portanto, obras de ouro, de prata e de pedras preciosas. Por isso que Deus quer que todos os seus conheçam a verdade. Deus levanta pessoas como nós, que pregamos a graça, para que os seus filhos conheçam a verdade. Para que não sejam salvos apenas do ponto de vista da eternidade, mas que também tenham suas mentes salvas. Eu encerro com 1 Timóteo 2, do 1 ao 4. Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Aqui são todos os tipos, tá? Todas as etnias, todas as classes sociais, tá? 2 e 3. Pelos reis e por todos os que exercem autoridade. Tá vendo, gente? Paulo está incluindo aqueles de autoridade, os ricos, os reis, ou seja, para todos. Esse é o sentido, todos os tipos, né? Para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador. 4. Que deseja que todos os homens sejam salvos. Todos os homens são todos os eleitos de todas as etnias, tá? Homens aqui tem um sentido de humanidade, porque em todas as etnias há eleitos de Deus. E claro, Deus quer que eles conheçam. Então a importância de pregar é por isso. Porque Deus deseja que todos os homens sejam salvos, todos os seus eleitos e eleitas, e cheguem ao conhecimento da verdade. Perceberam? Paulo está falando de salvação da mente, conhecimento da verdade. Então nós pregamos aqui para que esse desejo de Deus se cumpra na vida do máximo possível de eleitos. A sua obra quanto à salvação eterna já foi consumada. Independentemente da pessoa ter conhecido Jesus, ter ouvido falar ou não, como o caso de incontáveis pessoas que morreram e sequer ouviram falar de Jesus. Sendo eleitas, foram salvas pela graça. Graça é isso. Sem obras, sem nada. Agora, há aqueles como nós que tivemos a oportunidade de não só termos a vida eterna, mas também de crermos. O nosso crer foi uma consequência de quem nós somos. Eleitos, filhos e filhas de Deus. Então, consequentemente, nós cremos no verdadeiro evangelho e tivemos a nossa mente salva. A reconciliação foi isso. Independentemente do homem, do que o homem pudesse fazer, ou crer, ou obras, qualquer coisa, Deus reconciliou consigo o mundo. Ele se reconciliou com os seus. E nós já nascemos conciliados. E cremos como consequência. Mas antes mesmo de crermos no verdadeiro evangelho, nós já éramos salvos para sempre. Louvado seja o nosso Senhor por isso.